Vamos lá? Hoje vamos começar um novo capítulo, capítulo 23 de Êxodo. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para não seres testemunha falsa. Muito bem. Não admitirás, não é isso? Não admitirás falsos rumores, não é isso? E depois, Não porás a tua mão com o ímpio, para Então- não seres testemunha falsa. então nós temos duas construções aí. A primeira, nós estamos em Êxodo, capítulo 23, verso 1. É muito interessante que esse capítulo ele tem semelhança com o Decálogo, lá em Êxodo 10. Por isso que alguém chama de deuteronômico. Alguns chegam a falar sobre isso por causa da semelhança. E aqui você tem a importância de um judeu proceder, ouçam bem isso, a importância de um judeu proceder segundo duas coisas, verdade e justiça. Quem anda na verdade, quem quer proceder na verdade e na justiça, jamais será espalhador de falsos rumores e jamais será uma falsa testemunha. Pastor, o que eu faço para eu não ser um crente falso e também não dar testemunho falso? Procure andar na verdade e andar na justiça. Quando você anda na verdade, você não vai crer em mentira, você não vai aceitar qualquer história, você não vai crer em qualquer notícia, você não vai espalhar aquilo que não é verdadeiro. Você não vai atentar para aquilo que é falso. Então, basta você querer andar na justiça e na verdade. Quem anda na justiça quer dar o direito a quem realmente direito tem. Quem anda na justiça nunca será ilegal, injusto para com a outra pessoa. Então, quando Deus entregava para os israelitas a sua lei, e nesse tocante aqui, ele queria que apenas um judeu procedesse na justiça e na verdade. Quem anda na verdade e quem anda na justiça não crê e nem espalha falsas notícias e jamais se torna uma testemunha maldosa. Alguns colocam em testemunha falsa, mas o melhor, a construção hebraica, é maldosa. Então a Bíblia, ela primeiramente está apontando para não se dar, não se entregar e não espalhar falsos rumores, falsas notícias. Vamos ver aí Êxodo 20, verso 16. Vamos lá. Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você tem aí chave, e essa expressão chave aí no hebraico é vacuidade, é falsidade. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vai espalhar aquilo que é falso, aquilo que é vacuidade, aquilo que não tem sentido. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que procede na justiça e na verdade, jamais irá espalhar aquilo que é falso, aquilo que não contribui para nada. Por isso que a Bíblia está deixando aqui bem claro que não se deveria espalhar rumores. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, então não espalhe. Se você ouviu rumores, se você apenas compreendeu que aquilo ali é uma vacuidade, aquilo ali é uma coisa falsa, aquilo é uma vaidade, esse é o sentido, então para que você vai espalhar? Se você não tem provas, se você não tem certeza, se você não sabe da verdade, então por que você espalha? Por que você pega um celular, você pega o seu e-mail e aí você começa a espalhar notícias que você mesmo não tem certeza? Não espalharás rumores falsos, ou seja,
aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não tem base. É aquela dita história: eu ouvi dizer, eu ouvi falar, me falaram, mas você não tem nada. A postura de um homem de Deus, a postura de uma mulher de Deus é proceder, em primeiro lugar, na verdade. Quem anda na verdade não vai espalhar aquilo que é falso. Quem anda na justiça também não vai querer ferir os outros com aquilo que não é verdadeiro, porque nesse caso estaria sendo injusto. Então, Moisés, usado aqui por Deus, ele recebe essa orientação divina de que não se deveria proceder dessa forma. Então, não espalhe falsas notícias. Essa é a verdade. É muito interessante que cada israelita deveria ser sincero e não andar com um falso testemunho. Esse falso testemunho é isso que nós estamos apontando aqui. Andar espalhando rumores. Rumores. Eu ouvi falar, eu ouvi dizer, alguém me disse, alguém me falou. Eu não posso provar, mas me disseram. E o que é que você quer espalhar? Nunca fale aquilo que você não possa provar. Nunca fale aquilo que apenas alguém lhe disse que ouviu dizer, porque não tem consistência, não tem firmeza. Às vezes tem irmão que chega aqui no meu gabinete e diz assim: pastor Ziel, eu vou lhe contar uma coisa, mas não quero que saia daqui. Aí eu pergunto: você já contou para alguém? Porque às vezes ele vem contar para mim, mas já contou para o melhor amigo dele, e sempre o melhor amigo tem sempre outro melhor amigo. E aí espalha a conversa. Aí depois disso eu contei só para o pastor e o pastor falou para alguém. Então sempre eu pergunto: o irmão já contou isso para quem? Ah, eu contei para minha esposa. Pois é, a sua esposa também ela tem um amigo, ela tem uma amiga, ela tem uma pessoa de confiança. Então eu estou dizendo isso aqui porque amanhã essa história pode sair, você pode pensar que fui eu que falei ou que eu contei para alguém. Então por isso que eu pergunto: se você tiver contado só para mim, ela morre aqui. Agora, se você já falou para alguém, esse alguém tem sempre uma pessoa de confiança. Todos nós temos uma pessoa de confiança. E uma coisa que é peculiar do ser humano é ele querer falar aquilo que o outro já falou para ele. Por isso que é bom mesmo guardar o segredo e aí contar para aquela pessoa que você entende que ela pode resolver. Mas você que apenas eu ouvi dizer, me falaram, boatos, pronto. Também eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. É muito importante que quem está na liderança, quem está no trabalho, sempre também, ainda que não creia, mas é sempre bom averiguar os boatos. Ainda que eles não sejam verdadeiros, que eles sejam falsos, que eles sejam espalhados, mas é sempre bom. E isso nós podemos analisar que está na Bíblia. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Quando Nabucodonosor, ele destruiu o povo de Deus, ele deixou uma pessoa lá, dirigindo. Alguém disse: olha, fulano de tal vem te matar. Ele disse: é só rumores, é só falácia, não é verdade. E ele não tomou as providências e essa pessoa veio e matou e levou consigo aqueles que estavam lá na terra depois que Nabucodonosor destruiu a todos. Então, nunca despreze, apenas ouça, averigue aquela situação, vá averiguar ela, vá analisar, vê se tem fundamento, Então é muito bom você sempre avaliar as coisas. Agora, nunca seja você mesmo espalhador de falsos boatos, de rumores, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus que anda na verdade, ele não procede desta forma. Então é muito bom que você atente para isso. Não seja espalhador de notícias falsas. Não use a tua boca para espalhar aquilo que não convém, que não edifica, aquilo que não traz resultado nenhum. Ok? Agora, nós podemos analisar que também aqui há um destaque para a falsa testemunha. A falsa testemunha aqui seria aquela pessoa que dava a mão, olha aí, vamos ler aqui, dava a mão para com o ímpio, e lá no tribunal, lá no julgamento, ela ficava do lado do ímpio, usando da falsidade para defender tal pessoa. Como é que diz aí? Não admitirás falso rumor. Você pode ler mais alto, senão o povo não vai ouvir aqui. E não porás
a tua mão com o ímpio para seres falso testemunho. Não porás, ou seja, tu não darás a mão com o ímpio. Não deve haver acordo com o ímpio para você dar vantagem ao ímpio e julgar uma pessoa inocente. Nunca seja uma falsa testemunha, irmão. Falsa testemunha tem. Falsa testemunha tem. Nós vamos ver bem aí, 1 Reis 21. Observem bem que a Jezabel, ela montou um processo legal. Não havia ilegalidade no processo dela. Ela procedeu tudo conforme a lei. Veja aí, 21, vamos lá? 21, 10 e o verso 13. O Senhor disse 21. 21, 1 Reis 21, 10 e o verso 13. Vamos lá. Olha, existem processos que eles não possuem vícios, ou seja, erros. Ele está perfeito. Só que é um processo que, na verdade, ele não é verdadeiro. Ele apenas possui indícios de verdade. Olha o que Jezabel fez. 21, 10, né? E ponde defronte dele 2 homens. Ponde defronte deles 2 homens que eram 2 testemunhas. A lei exigia 2 ou 3 testemunhas. Ela montou um processo falso para matar Nabote. Ela contratou falsas testemunhas pagas. Olha aí o que ela faz. Que testemunhem contra ele, dizendo: Olha aí. Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Então veja que ela montou tudo direitinho, montou o processo legal, pagou as testemunhas, acusaram ele de blasfêmia e ele vai receber a morte por apedrejamento. Note a sagacidade dessa mulher. Há muitas pessoas no mundo que elas são injustiçadas, elas recebem julgamentos, sentenças que são proferidas de modo ilegal, porque se monta. Hoje nós sabemos que a justiça está bem melhor, mas naquela época, quando havia o poder aquisitivo, as pessoas compravam. E olha o que Jezabel fez, ela comprou as falsas testemunhas, montou um julgamento falso e matou Nabote. Olha o verso 13. Verso 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial. Então vieram 2 homens, filho do diabo, porque uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, olha, irmãos, eu quero dizer para vocês, uma pessoa crente, uma pessoa que tem integridade, ele nunca se dá a falsos testemunhos, a falsos boatos e jamais se vende para praticar o mal contra o justo. Deu para entender agora como é pesado isso? Vai lá. E puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, Tô perante pedindo o para tu povo. falar mais alto. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Todo mundo ia crer nesse julgamento. Primeiro, estava bem montado, ela contratou 2 testemunhas. Segundo, acusaram de blasfêmia. A multidão que estava ali disse: não, vamos matar ele mesmo. Blasfemou contra Deus, blasfemou contra o rei, digno de morte. Morreu um homem inocente. Se não fosse Deus, eita, porque Deus faz justiça. Olha aqui para mim você que está sendo acusado injustamente, que inventaram boatos falsos contra você, e que até pessoas sinceras acreditaram nesse boato. Não tem ninguém que te defende, o Senhor é a tua defesa. O Salmo 3, verso 3 diz: o Senhor é um escudo ao redor de mim. É Ele que exalta a minha cabeça. Eita Deus. É esse Deus, só Deus, irmão. Só Deus para cuidar de nós. Às vezes tem até pessoas que ficam: eu nunca pensei que o irmão ia dizer isso de mim. Oh, meu Deus. Aí o irmão: não, irmão, não é verdade. Irmão, mas aí as provas estão aí. Tem muitas provas forjadas, arquitetadas, mentirosas contra as pessoas. Então sempre é bom você ir ouvir a pessoa, você procurar a pessoa, você ir à fonte certa, porque tem muita coisa que são hoje maquiadas, projetadas só para destruir a vida de alguém. Provas que na verdade parecem legais, segue o rito
como diz o nosso Código do Processo Civil, nosso Código do Processo Penal, segue todo um rito, mas é tudo mentira. Jezabel montou esse processo bem direitinho, tudo certinho, né? Mas aí morreu o rapaz justo. Se não fosse o profeta de Deus, Elias não teria tido justiça. Provérbios 19:5. Vamos lá para a gente fechar aqui. Não seja inspetor de quarteirão, não viva atrás de boatos da vida dos outros, não seja fuxiqueiro da internet, não espalhe nada contra ninguém, ande na verdade e ande na justiça. Quem anda na verdade e na justiça não vai gastar seu tempo espalhando falsos rumores e sendo falsa testemunha. Vamos lá. A falsa testemunha não ficará inocente. Anote esse versículo aí para nunca mais esquecer. Guarde ele no seu coração. Provérbios 19:5. A falsa testemunha nunca ficará inocente. Ainda que elas fujam dos tribunais, saiam ilesas, saiam intactas do tribunal, mas ela, perante Deus, nunca ficará inocente. Deus trará julgamento para a falsa testemunha. Olha para cá, irmão. E o que profere mentiras não escapará. E o que profere mentira não escapará. Pronto. Fechou. Não adianta. Ore a Deus, se levantaram contra você com falsas testemunhas e espalharam mentiras ao teu respeito. Espalharam mentiras. E você lutou de todo jeito, não conseguiu. Tem um Deus nos céus que não deixará impune a falsa testemunha. E também ele vai agir contra os mentirosos que testemunharam falso contra você. Pode ter certeza, pode ter certeza. Olha aqui, irmão. Você que inventou uma mentira contra alguém, um falso testemunho contra alguém, e você teve aplausos e respaldo até de pessoas que pareciam ser sinceras, que você enganou, Deus vai te pegar. Eu estou logo te avisando. Não tem como, porque Deus vai te pegar. Deus pegou Acabe e pegou Jezabel por causa da mentira e do falso testemunho. Pronto. Aí você tem que entender que o nosso Deus, ele é o Deus que assiste tudo lá dos céus, e quem praticou mal não sai impune, ele punirá, porque aquilo que você planta é o que você vai colher. Mateus 26, 59. E aí a gente fecha aqui. Mateus 26, 59. Seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero, seja crente, fale só aquilo que é verdade. Não queira tirar vantagem com mentira, não queira tirar vantagem espalhando boatos dos outros, coisas que você não pode provar. Ora, se os príncipes e os sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, poderem dar-lhe a morte. A morte de Jesus, ela foi projetada em falsos testemunhos. Foi um processo ilegal. Você já imaginaram fazer tudo à noite, às pressas? É assim que agem os homens cruéis. Então que Deus te abençoe, ande na verdade, busque a verdade, pois nada se pode contra a verdade. Pai querido, Pai santo, te agradecemos por tudo, pela tua bênção, pela tua paz, e queremos te pedir que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando de todo o nosso coração. E assim, Pai, nos concede graça, paz e alegria do Espírito Santo. Olha para o teu povo, livra-nos dessas falsas testemunhas, livra-nos daqueles que gostam de espalhar mentiras, os fofoqueiros do bairro, e também da igreja, que está cheia, Senhor Deus, de fofoqueiro. Tira do nosso meio, limpa a tua casa, o nosso arraial, e que haja santos para glorificar o teu santo nome. Fica conosco em nome de Jesus.